Vamos para a palavra de Deus nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. O texto ao qual nós queremos ler aqui, Lucas capítulo 6, do versículo 17 em diante, a qual a epígrafe vai falar sobre o sermão da montanha. Louvado seja Deus. Diz assim o versículo 17 em diante: E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, é uma leitura abençoada. Eu sugiro, para nós ganharmos tempos, não vamos ler todo o sermão de Jesus Cristo, mas nós queremos sugerir para você como uma leitura abençoada aí no seu lar, na sua residência. Faça a leitura aqui em Lucas capítulo 16, o versículo 17 em diante, até o versículo 49, louvado seja o nome do Senhor. Medite na palavra do Senhor, esse sermão abençoado. Aqui nos traz grandes ensinamentos e grandes instruções para o dia a dia da nossa vida, meus queridos. Essa é a função da palavra de Deus, nos orientar, nos direcionar para o caminho certo, para fazer as coisas certas. E muitas das vezes nos expressamos e até falamos algo que não convém com a palavra do Senhor, até mesmo porque é a própria falta da leitura em si. Infelizmente, esta é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nós vamos discorrer em alguns versículos, dando continuidade, vamos ler alguns, e como eu falo, quando nós não temos o conhecimento da palavra em si, nós acabamos que cometemos falamos algo que não provém, que não está de acordo com as circunstâncias, com aquilo que Deus usou através do seu Filho, através da sua palavra. Aqui o versículo 22 vai falar: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Talvez você, ouvindo este versículo, ou até mesmo lendo ele aí, a qual você já está com a sua Bíblia aí, acabou de ler este versículo, você já fez uma autoanálise, já se deparou com situações, louvado seja o nome do Senhor, a qual nós vemos que corriqueiramente às vezes acontece nas nossas vidas, né? As pessoas, recentemente eu vi uma postagem no Facebook de um cantor aí sertanejo falando mal de pastores, de crentes, enfim. E eu gosto muito de ler os comentários, e fui ler ali alguns comentários e vejo que as pessoas, os crentes, alguns irmãos, outros até nem evangélicos, se indignam com aquilo. Mas, meus queridos, a palavra de Deus, nós precisamos entender o que Jesus Cristo está passando para nós. Olha este versículo abençoado: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Por causa desse Deus maravilhoso, por causa de Jesus Cristo, nós vamos sofrer muitas calúnias, indignações. As pessoas vão te criticar só porque pelo simples fato de você servir a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Prova disso, estamos em um país a qual o próprio presidente professa, fala no nome de Jesus, de Deus, e em outrora isso não acontecia. E nós vemos que por esse motivo, um dos motivos, ele também sofre algumas consequências por causa do nome do nosso Deus. Simplesmente porque muitos não querem saber de Jesus Cristo, até crerem que ele existe. Satanás também, os seus demônios, creem que estremecem, diz a palavra do Senhor. Mas nós, verdadeiramente, nós cremos e o servimos e fazemos a sua vontade. Isso tem um diferencial muito grande. Louvado seja Deus. Voltando aqui
alguns versículos, só para entender que quando uma pessoa diz, louvado seja o nome do Senhor, porque desafia, por que pastores, por que irmãos crentes, por que as pessoas agora não oram, não curam as pessoas que estão, do coronavírus? Não estão respondendo para este homem, louvado seja Deus, até mesmo porque eu creio naquilo que Deus escreveu através aqui, usando estes homens abençoados que escreveram a palavra de Deus. Então, quando eu olho para a Escritura, eu vejo, eu tiro o meu ensinamento e eu me alegro e eu fico cada vez mais feliz, porque o cumprimento da palavra de Deus a cada dia é fenomenal, é lindo, é maravilhoso. Aqui no capítulo 4 do mesmo Evangelho, segundo escreveu Lucas, aqui diz que o Senhor, quando ele voltou lá para a sua cidade, louvado seja Deus, diz aqui que, em verdade vos digo, no versículo 24, capítulo 4, versículo 24, vai dizer, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E aí o versículo seguinte diz, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou. Isso são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Por 3 anos, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que nem toda a terra houve grande fome. Louvado seja Deus. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta e a Sidom, a mulher viúva. Meus queridos? Não essa questão aqui, cabe também aprofundar, seria uma outra ministração, mas é para encaixar com a que nós estamos falando, da questão de por que não levanta a tua mão, e as pessoas desafiando, não levanta a tua mão e cura. Mas, meus queridos, é a vontade do Senhor. Aqui ele mesmo diz que no tempo existiam muitas viúvas, mas ele enviou Elias somente naquele lugar para fazer ali a vontade do Senhor com aquela viúva. Mas existiam muitas, assim como existem muitos. Mas quantas pessoas já foram curadas através da fé, através da palavra do Senhor, da confiança que depositamos nele, crendo realmente que ele faz. E ainda continua o versículo, louvado seja Deus, e muitos leprosos havia em Israel no tempo da profecia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Olha só, não era só Naamã que existia naquele tempo, mas Deus enviou, Deus trabalhou ali através do profeta Eliseu para curar Naamã, louvado seja o seu nome. Mas, meus queridos, voltando aqui para o sermão, louvado seja o nome do Senhor, na nossa ministração, a qual nós lemos. Bem-aventurados. Então, sejam bem-aventurados, meu querido. Não se preocupe, não rebata essas calúnias, sereis quando os homens te aborrecem. Isso é comum, isso é normal. Muitas pessoas vão sofrer, muitas pessoas estão sofrendo por causa desse evangelho, pelo fato de servir ao Senhor. E isso não é fácil. Muitas das vezes, quantas vezes você já deitou a sua cabeça no travesseiro, na sua cama, no seu lar, abaixou ali e ficou pensativo, chorando. Mas o que o próprio Senhor Jesus Cristo passou ali, nos momentos difíceis, antes de ser crucificado ali naquela cruz, os momentos de dores, os momentos de calúnias, tudo que fizeram, cuspiram nele, bateram nele, fizeram ele sofrer naqueles momentos. Jesus, como 100% homem, sofreu para que eu e você hoje pudéssemos, meus queridos, hoje usufruir da vida. Mas nós ainda temos uma vida eterna que Ele nos outorga, que Ele nos oferece. Ele está nos oferecendo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 27 diz, mas a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Louvado seja Deus. Internet é algo interessante, né, meus queridos? A gente vê de tudo na internet. Mas não é lugar para desabafar, não é lugar para contar a tua vida particular, ou simplesmente aborrecer o outro, xingar, falar palavras de baixo escalão. Não. Coloque postagens abençoadas de coisas que Deus fez, que Deus realiza na tua vida, mas quando você na tua vida, por um momento difícil,
mesmo sendo uma das coisas mais difíceis de se fazer, orar por aqueles que te aborrecem. É a palavra, é Jesus Cristo falando para você, é Ele que está dizendo, mas vós que ouvis, digo, você que tem ouvido, lá em Apocalipse, no final das 7 cartas, louvado seja o nome do Senhor, Jesus vai falar que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tenha ouvido aguçado para ouvir a voz do Senhor, meus queridos. Que maravilha quando Ele diz, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Se você está sendo caluniado, mesmo que você esteja sendo maldito por alguma pessoa que não gosta de ti simplesmente porque você expõe o teu lado de servir ao Senhor, e nós vimos isso muito claro, pessoas que não servem ao Senhor, simplesmente não te conhecem, mas só por você servir ao Senhor e ela não servir a Deus da forma como era para servir, ela simplesmente já sente ódio por você, já tem, não gosta de ti, ela não te conhece, mas ela simplesmente, ela já tem raiva, ela criou um ódio sem menos te conhecer, simplesmente porque você fez uma escolha. Nós somos livres para escolher. Lá em Deuteronômio, louvado seja Deus, eu acho que é o capítulo 30, o versículo 19, vai falar das escolhas, para nós escolhermos entre a vida e a morte, maldição, bênção. Nós somos livres, Deus está te dando este privilégio, essa escolha, esse poder de escolha. Mas quando as pessoas fizerem algum mal, não sai reclamando, não sai falando, não, como diz até um certo hino aí de um cantor, diz, não desabafa no Facebook não, meu querido, não desabafa na internet, entra no teu quarto, vai orar, apresenta a Deus, está sendo injustiçado, está sendo caluniado. Aprendi isso desde os meus primeiros passos como cristão. Minha esposa me ensinou muito bem muitas dessas coisas e busquei na palavra de Deus esse entendimento, porque é aqui que o Senhor vai nos moldando. Ele não quer servos rebeldes, o Senhor não quer servas que venham debater com arrogância, com as mesmas palavras. No decorrer esse sermão é maravilhoso. Aqui eu creio que é um dos momentos da Bíblia Sagrada a qual você tira um grande ensinamento para creio que todas as situações da nossa vida. Olha o que diz aqui no versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhe vós também. E olha o 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. É por isso que Jesus está dizendo para você amar o pecador. É por isso que Jesus está dizendo para você amar aquele que mesmo te calunia. Ora por ele. Ora por ele. Abençoa a vida dele. Ora para que ele venha mudar. Ora para que ele venha a entender a palavra do Senhor. Como vos quereis que os homens vos façam, se da mesma maneira fazerem vós também? Como você quer que as pessoas venham olhar para você e te olhar, ter um olhar como homem de Deus, como uma mulher de Deus, se no momento em que você é caluniado ou até mesmo injustiçado, alguma palavra é proferida a você e você se rebaixa ao mesmo nível e vai colocar, bem verdade, que a palavra do Senhor, deixa eu ver aqui, acho que no capítulo 17, a palavra diz: olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, louvado seja Deus. A cada momento a palavra vai nos colocando para, vamos dizer, repreender aquele que está te caluniando, o teu irmão. Mas nós sabemos que muitas pessoas não têm o entendimento. Então é preciso, não se rebaixe, não se coloque na posição de escarnecedor, não se coloque na posição também de profano, não se coloque na posição de palavras de baixo escalão, não desça ao mesmo nível. Mostre que você
é homem de Deus, mostre que você é mulher de Deus e que conhece a palavra e que Deus está te ensinando, Deus está te moldando, louvado seja Deus. Aqui diz, amai, pois, no versículo 35, amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Louvado seja Deus. Jesus ele está dizendo aqui, não faça nada por estas pessoas, por estes homens, por esse tipo de gente, não faça nada esperando algo em troca. Faça porque você aprendeu do Senhor, faça porque você aprendeu do Mestre, você aprendeu do próprio Jesus Cristo, que é bom orar por estas pessoas, é bom fazer o bem. Então faça por si só, não faça esperando algum tipo de galardão, não faça esperando, aqui diz, o teu galardão será grande. O próprio Jesus está dizendo, então não espere do homem aquilo que somente Deus pode te dar, meu querido. Entenda a palavra. O versículo 37 diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-se-vos-ão. Meu querido, que bênção de Deus, a palavra, quando não se tem, meus queridos, faça uma análise, você que não nasceu no Evangelho, você que não nasceu num berço evangélico, louvado seja Deus, faça uma análise. Quando eu tiro a ignorância imperava, eu tiro pela minha vida, quando a ignorância imperava na minha vida, que não tinha o conhecimento da palavra de Deus, e ainda sei que ainda falta muito mais ainda, estou sendo moldado a cada momento, mas estou na busca para ser perfeito, para ser uma pessoa santa e ter este privilégio de estar sempre ao lado do Senhor, porque é isso que Ele faz na nossa vida. Mas quando nós não tínhamos o conhecimento, meus queridos, realmente falamos coisas e muitas das vezes voltada para cima de quem profetiza uma fé verdadeira, genuína em Jesus Cristo. Então, nós devemos perdoar. Ore por ele, como diz aqui a palavra, aos que fazei bem, aos que vos aborrecem. Louvado seja Deus. É difícil? É. Certa vez eu vi um vídeo de uma mãe que foi a uma delegacia, e ela era uma irmã, era uma senhora evangélica, e ela foi ali naquela prisão, naquela delegacia, ela foi ali, meus queridos, orar. Oh, meu Deus! Ela foi ali orar pelo assassino do seu filho. Você entende o que é isso, meu querido? Você entende a profundidade, o quanto isso é forte? Aquela senhora foi ali não para amaldiçoar aquele homem que tinha matado seu próprio filho, mas ela foi ali dizendo para aquele homem que perdoava ele e que ia orar por ele. Meus queridos, é muito forte. Quando eu vi aquele vídeo daquela senhora fazendo aquilo, eu disse, meu Deus do céu, o quanto ainda temos que aprender mais e mais ainda com atitudes. E quando nós olhamos para este sermão, é isso que Deus nos transmite, é isso que Deus quer passar para cada um de nós. Olha que maravilha, é a palavra de Deus. Olha aqui no versículo 41 vai dizer, e por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Queremos muitas das vezes estar olhando para a vida. Vamos olhar para nós, meus queridos. Será que nós estamos realmente perfeitos? Vamos deixar a vida daqueles de... Vamos seguir no caminho certo. Vamos estar sempre com o nosso Senhor. Aqui diz no 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore e nem má árvore que dê bom fruto. Então mostra os teus frutos, mostra para Deus, principalmente para Ele, não para o homem, mas mostra para Deus que você, como filho de Deus, como servo fiel, serva fiel, você está produzindo bons frutos, louvado seja Deus. E as nossas atitudes, as nossas palavras, a língua, também cabe uma outra ministração, mas as palavras muitas das vezes destroem, meus queridos, por si só, vão destruindo vidas. Então, vamos entender o que Cristo
está passando para nós através desse sermão, a qual ele deixou ali para os seus discípulos, louvado seja Deus, mas deixou para mim, mas deixou para você. Está sofrendo, está sendo caluniado, ora por ele, continua abençoando, intercedendo. É uma mudança que nós não entendemos, e é difícil de realizar, de fazer, mas é aí que está, é quando Cristo realmente está dentro de nós. Nós estamos, aqui diz no versículo 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se Deus, se Jesus Cristo, meus queridos, está dizendo, bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem, e quando vos separarem, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. E aqui diz, mas vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Meus queridos, o próprio Jesus, ele está dizendo, você está dizendo Senhor, Senhor, e não fazeis os que eu digo. Não adianta abrir a nossa boca. A palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Estamos dizendo Senhor, Senhor, eu te amo, eu faço isso e aquilo, mas quando nós olhamos para a palavra não estamos sendo cumpridores. E é isso que Jesus está dizendo. É forte, é pesado. Às vezes a palavra é isso, ela é dura, ela vem de encontro para nós, mas é porque Jesus está trabalhando, não é para você criar ódio, se enraivecer, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes é por isso que as pessoas não gostam de culto, de doutrina, porque não querem ser moldados, não querem ser repreendidos na palavra, e preferem sair falando, fazendo, e não é isso que Jesus Cristo está nos ensinando. Que maravilha de ensino! Leia este sermão, eu volto a afirmar novamente, leia o sermão, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ainda diz, já estamos quase chegando ao finalzinho, aqui ainda diz no versículo 47, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aqui ele vai falar do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. Edifica o teu lar sobre a rocha, que quando o inimigo, quando o temporal, quando as dificuldades vierem, a rocha, meus queridos, é Jesus Cristo. Edifica a tua casa em Jesus, edifica a tua vida, edifica o teu lar, a tua família. Ouve as palavras do Senhor, ouve o que o Senhor está falando, ouve a palavra de Deus, pratica, coloca em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerces sobre rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto e corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas ele está dizendo para ouvir a palavra e praticar. E ele vai dar continuidade no seu sermão, que aquele que não ouve e não pratica é considerado como o homem que edificou a casa sem alicerce. Né, meus queridos? Então, meus queridos, era esta a palavra de hoje, nesta tarde. Uma palavra para abençoar a tua vida, para abençoar a minha vida, as nossas vidas. Eu preciso colocar isso em prática. Você precisa colocar isso em prática. É difícil, mas não é impossível, porque você serve a um Deus que está ao teu lado. E quando servimos a um Deus que está ao nosso lado, nós conseguimos sim orar por aqueles que nos caluniam, orar por aqueles que difamam, orar por aqueles que muitas das vezes não querem ver o teu bem só porque você é simplesmente um servo de Deus. Acha que na posição que ele está, ele é melhor do que você. Mas saiba que não é. Jesus é o melhor. E é o melhor para a minha vida, e é o melhor para a tua vida. Espero que esta palavra chegue ao teu coração, em nome de Jesus.